A gente tem que ganhar tempo. E aí, cinéfilos, hoje eu irei terminar o resumo da segunda temporada de Round 6. Até porque Peão já tava até pedindo aí, ó. Eu estou cansado, chefe. Ah, e se você não viu as partes anteriores, eu vou deixar os links na descrição e também no primeiro comentário, tá? Dá uma ajuda lá, pelo menos, quase não deu view aquilo, meu Deus. Você tá chorando ou tá fingindo que tá chorando? No resumo passado, Gi-Han e sua equipe passaram com sucesso pelo pentátulo de 6 pernas, onde tiveram que jogar 5 minijogos diferentes. Enquanto isso, Noyu foi repreendida pelo oficial por interferir na operação de contrabando de órgãos deles. De volta ao dormitório, o capanga de Thanos está irritado porque tantos jogadores sobreviveram ao jogo, e frustrado, ele ordena que o jogador 125, chamado Min-Soo, conte quantas pessoas conseguiram passar. No entanto, uma garota da equipe deles, chamada Simi, defende Min-Soo, o que irrita o capanga de Thanos. 200 pessoas, acho. Conta uma por uma. Você vai contar pra quê? Daqui a pouco os mascarados vão chegar e falar pra gente. Cala a boca, sua vaca. E antes que a situação piore, Thanos intervém. Ele tem dificuldade para lembrar do nome do seu capanga, provavelmente um efeito colateral do uso constante de suas pedras do infinito. E Thanos proíbe seu capanga de dar ordens a Min-Soo. Enquanto isso, membros da equipe de Hyun-Joo se aproximam e começam a se conhecer melhor. Hyun-Joo revela que precisa do prêmio em dinheiro para completar sua transformação. É que eu não terminei. Terminou. Ô mãe, para de ficar perguntando tanta coisa. Que curiosa. É que eu vou fazer mais cirurgias. Que cirurgias? Então isso é implante, né? Eu entendi. E a conversa é interrompida quando a equipe de Gi-Han entra no dormitório. A maioria dos jogadores, exceto Gunja, está visivelmente desapontada por eles terem sobrevivido. Já Gi-Han agradece ao frontman por ajudá-lo durante o jogo. E a equipe discute seu incrível sucesso nos minijogos. O cara dos fuzileiros relembra sua infância, crescendo com 4 irmãs. E curioso, Junbai pergunta por que a mãe dele enviou seu único filho para os fuzileiros. Porém, a pergunta o faz parar, como se ele não tivesse certeza da resposta. E após um breve momento, ele afirma que seu pai também era fuzileiro e que ele queria seguir os passos dele. E mudando rapidamente de assunto, ele sugere que todos se apresentem formalmente. E quando chega a vez de Frontman, ele mente sobre seu nome e se apresenta como Yong-il, que literalmente significa 01 em coreano. Bom, meu nome é Yong-il, tá? Yong-il. Mas podem me chamar de 001. E quando Gi-Han diz seu próprio sobrenome, que significa herói em coreano, o frontman cai na gargalhada. Enquanto isso, todos os soldados retornam aos seus quartos. E quando Noyul entra em seu quarto, alguns soldados invadem e começam a espancá-la. Ao mesmo tempo, um dos funcionários superiores no centro de controle apaga as imagens das câmeras. Os soldados arrancam sua máscara, zombando de sua aparência. Apesar de suas tentativas de revidar, eles a dominam, cortando seu rosto e ameaçando cortar seus dedos, se ela continuar interferindo nas operações. De volta ao dormitório, a equipe anuncia os resultados do segundo jogo. Um total de 110 jogadores foi eliminado, elevando o prêmio total para 20,1 bilhões de wons. E cada jogador restante receberia agora quase 79 milhões de wons se os jogos fossem encerrados. E apesar do aumento no prêmio, os jogadores continuam desapontados com o valor. Isso aí não é nada. 110 pessoas morreram. Tem certeza que foi só isso? Uma galera foi fuzilada. Não vem que não tem. Vamos fazer uma recontagem. Eu já quase morri 2 vezes. Que porra é essa? E a equipe inicia outro processo de votação. Mas antes disso, Gunja convida seus colegas de equipe para um jantar em sua casa após os jogos, confiante de que todos votarão para encerrar. Ela acredita que a parte dela e do seu filho será suficiente para pagar todas as dívidas de Young-sik. Já na equipe de Gi-Han, todos inicialmente concordam em votar contra a continuação dos jogos. Gi-Han até promete ajudar financeiramente cada um de seus colegas de equipe quando saírem daquele lugar. E dessa vez, a votação começa com o jogador número 1. O frontman vota para encerrar os jogos e muda seu distintivo para X. No entanto, Young-sik choca todos, especialmente sua mãe, ao votar para continuar os jogos. E a Xamã também aperta para continuar. E Thanos e seu capanga estão ansiosos para jogar outro jogo e pressionam Min-Soo para continuar
celular também. Yeonju volta para continuar, deixando sua amiga devastada e com medo. E Gi-han está prestes a pedir que todos reconsiderem, mas o frontman interrompe, ecoando as próprias palavras de Gi-han na votação anterior. Mesmo depois de verem tanta gente morrendo, vocês ainda querem jogar? E se no próximo jogo forem vocês, hein? Vamos parar aqui, ou todo mundo morre! Ah, é? 70 milhões vão mudar o quê? Eu não sei qual é o tamanho da sua dívida, mas pro resto, esse dinheiro não serve de nada. E Jung-dae, enquanto isso, assume o papel de líder informal dos que votam para continuar. Ele faz um discurso inflamado, lembrando a todos quanto dinheiro eles podem ganhar. E suas crescentes habilidades de liderança convencem mais jogadores a continuarem. Frontman olha para Gi-han, transmitindo silenciosamente que cada tentativa de dissuadir os jogadores só vai sair pela culatra. E à medida que a votação continua, mais jogadores apertam a letra O para continuar. E no final, o resultado é decisivo. E 139 jogadores votam para continuar, enquanto apenas 116 votam para desistir. Gi-han se sente derrotado e vazio, percebendo que todos os seus esforços foram em vão. Jung-bae também apertou para continuar e se sente culpado por trair a decisão de sua equipe. Myeon-ji surpreendentemente votou X, determinado a proteger sua namorada grávida. Já Gun-ja confronta seu filho, dizendo para ele não a chamar mais de mãe. Porém, Young-sik admite que mentiu sobre suas dívidas. Eles disseram que eles vão vender as minhas córneas, vão vender meu fígado e os meus rins. E eles não estão blefando, mãe. É por causa deles que eu fiquei todo esse tempo fora de casa. Olha, a gente joga. Só mais um, tá? E aí vai embora. A raiva de Gun-ja se transforma em tristeza. Ela diz a Young-sik que sabe que ele ficará bem se ela morrer, mas se ele morrer, ela não conseguirá seguir em frente. Mais tarde, o fuzileiro arrasta Jung-bae para se juntar à equipe durante a refeição, e Jung-bae, sentindo-se culpado por apertar O e continuar, tenta se desculpar. Porém, Frontman tranquiliza, dizendo que seu voto não teria mudado o resultado. E aliviado por seus colegas de equipe, Jung-bae promete que eles vencerão o próximo jogo juntos. Frontman tenta animar Gi-han e motiva todos a permanecerem positivos, enquanto se preparam para o que está por vir. De volta a Gun-ja, ela pergunta a Yeonju por que ela votou para continuar os jogos, presumindo que é porque ela precisa do prêmio para suas cirurgias, já que ainda não completou sua transição. Yeonju admite que tudo estava indo bem, até o momento em que ela contou a todos quem ela realmente é. Depois de se assumir, seu pai cortou todo o contato com ela. Sua mãe não conseguia parar de chorar, e seus amigos pararam de ligar, e ela acabou sendo demitida do emprego. Com que você trabalhava? Eu era soldado. Minha mãe chorou muito, e meu pai me deu as costas. Eu fui demitida e perdi meus amigos. Eu precisava fazer o resto das cirurgias, mas eu não tinha trabalho e nem dinheiro. Eu me senti livre, mas na minha vida ficou tudo mais difícil. Apesar disso, ela ainda precisava de dinheiro para suas cirurgias, e suas dívidas começaram a se acumular. Ela acrescenta que, se sair viva com o dinheiro, planeja se mudar para a Tailândia. E no banheiro, Thanos e seus capangas confrontam Myeon-ji, irritados por ele ter votado para encerrar os jogos. Thanos aponta que a parte atual de Myeon-ji no prêmio não seria suficiente para pagar a dívida que ele deve a Thanos, pelas perdas em criptomoedas. Mas Myeon-ji zomba de Thanos, mencionando sua infame derrota em uma batalha de rap quando esqueceu as letras na final. E furioso, Thanos está prestes a atacá-lo. Mas Frontman, Jung-bae e o fuzileiro entram no banheiro, desfazendo a situação e deixando Thanos tenso. Depois que Thanos sai, o fuzileiro oferece a Myeon-ji um lugar em sua equipe, se ele ainda estiver tendo problemas com Thanos. Mas Myeon-ji recusa. E antes que as luzes se apaguem, Gi-han sugere que sua equipe durma debaixo das camas. Olha, no jogo anterior, um monte de gente morreu nessas brigas de noite. Aqui nesse lugar, você não faz ideia de como as pessoas mudam quando elas ficam aqui dentro. Ele também propõe que façam turnos para vigiar durante a noite. E mais tarde, Gun-ja decide ir ao banheiro. Preocupado com a segurança dela, seu filho se oferece para acompanhá-la. Mas ela confiantemente mostra a ele uma faca escondida em seu prendedor de cabelo. Jun-hee se voluntaria para ir junto. E juntas, elas tentam persuadir os guardas a deixá-las usar o banheiro. Inicialmente, os guardas recusam. Mas após muita insistência, eles cedem. E no último momento, Yeonju se
junta elas. Já no caminho, Jun-hee admite que não tem paz, e Gun-ja prevê que a data de parto de Jun-hee está muito próxima, e dominada pelo medo dos jogos, Jun-hee começa a chorar. E Yeon-ju se sente profundamente culpada por ter votado para continuar os jogos. Enquanto isso, Jun-bae se junta a Gi-han durante a vigília noturna. Ele se desculpa por não ter ajudado Gi-han 3 anos antes, quando Gi-han pediu dinheiro para tratar sua mãe doente. E curioso, ele pergunta a Gi-han por que ele voltou aos jogos apesar de ter todo o dinheiro do prêmio anterior. Mas então por que você voltou pra cá? Se eu morresse bem na sua frente e você ganhasse esse prêmio, como você ia se sentir? Mas que pergunta é essa? Nós vamos sair juntos? Foi exatamente por isso que eu voltei. Para avisar todo mundo aqui. E para aliviar o clima, Jung-bae conta uma história de quando estavam juntos durante uma greve numa fábrica de carros. Essa história falsa faz Gi-han rir, e por um breve momento, ele se sente como seu antigo eu novamente. De volta a Seul, capital da Coreia, a equipe de busca decide se dividir em 2 grupos, cada um em barcos separados, para acelerar a busca pela ilha misteriosa. Na manhã seguinte, o apresentador acorda os jogadores para o próximo jogo, e Thanos e seus capangas engolem suas pedras do infinito, tornando o jogo mais divertido para eles. Simi avisa seu novo amigo, Min-soo, para nunca experimentar essas substâncias. Ela o apoia e admite que confia nele, acreditando que ele nunca a trairia. Os jogadores então são levados a um playground cercado por portas com um grande carrossel no centro. O jogo se chama Mingle, e todos os jogadores devem subir na plataforma giratória. Após um curto período, um número será anunciado, e os jogadores devem rapidamente formar grupos correspondentes a esse número, e em seguida entrar em uma das salas ao redor e fechar a porta em 30 segundos. Então o jogo começa, e a plataforma começa a girar, e quando para, o apresentador anuncia: 10. A equipe de Gi-han se junta ao grupo de Yeon-ju e eles rapidamente asseguram uma câmara. Gi-han espia por uma pequena janela na porta, observando que os guardas estão eliminando aqueles que não conseguiram encontrar um grupo. Enquanto isso, a xamã começa a gritar suas declarações, direcionando seu olhar para Gi-han e a garota grávida. De volta à arena, os guardas do contrabando de órgãos marcam um caixão para um jogador eliminado, mas ainda vivo. Dessa vez, Noyul não intervém. Em vez disso, ela observa silenciosamente, torcendo secretamente pelo pai da menininha doente. Na próxima rodada, enquanto a maioria dos jogadores tremia de medo, Thanos e seu capanga dançam na plataforma giratória, chapados pelas pedras do infinito. E quando o apresentador anuncia 4 jogadores, muitos times são forçados a excluir um membro para atender ao novo tamanho do grupo, e Frontman se voluntaria para deixar seu grupo, afirmando que encontrará alguém para formar equipe. Enquanto por outro lado, Thanos dá um chute espartano em um de seus colegas, jogando para fora do grupo. Já a equipe de Yeon-ju escolhe deixar a xamã para trás, e por meio de câmeras de vigilância, os guardas descobrem uma sala contendo apenas 3 jogadores, um número que não corresponde às regras. E assim, esses jogadores são prontamente eliminados. Quando os jogadores saem de suas câmaras, a equipe de Gi-han respira aliviada ao se reunir com o Frontman vivo. A xamã, porém, sobreviveu e lança um olhar de desprezo aos seus ex-colegas de equipe por traí-la. Na próxima rodada, o apresentador pede grupos de 3. E Thanos ordena que Simi e Min-soo joguem pedra, papel, tesoura para decidir quem se juntará a ele e a seu capanga. Joguem Jokenpô! Joguem Jokenpô! Fica comigo. Quero ver quem vai vencer! Jokenpô! Porém, a garota se recusa a competir com seu suposto amigo. Em vez disso, ela propõe que se unam e encontrem uma terceira pessoa juntos. Ela estende a mão para Min-soo, mas ele inesperadamente mostra a tesoura, como se estivesse jogando, simbolicamente escolhendo Thanos em vez dela. Enquanto isso, Yoon-sik e Gun-ja procuram desesperadamente por um terceiro colega de equipe, e antes que consigam encontrar alguém, 2 jogadores fortes arrastam Yoon-sik para longe. Ignorando seus pedidos para ficar com sua mãe, Gun-ja fica paralisada em choque. Mas naquele momento, Gi-han e Frontman puxam Gun-ja para o grupo deles e a levam correndo para uma câmara. E dentro, Frontman gentilmente pergunta a Gun-ja sobre seu filho, mas ela começa a repreendê-lo, defendendo ferozmente Yoon-sik como a pessoa mais gentil que ela conhece. E após essa rodada, muitos jogadores perdem a fé naqueles em quem antes eles confiavam. E Yoon-sik se sente culpado por deixar sua mãe para trás, mas ela o consola, garantindo que está tudo bem. Me desculpa. Não, tá tudo bem. Os 2 estamos vivos. Não.
Mãe, a senhora não podia ter... Tá tudo bem. E na próxima rodada, a equipe de Hyun-Joo percebe que Young-mi está desaparecida. E na verdade ela foi nocauteada enquanto corria em direção à sala com seu time. Hyun-Joo quer ajudá-la, mas é empurrada para dentro da sala por MD-Coin, que se junta ao time no último segundo, acertando o número do grupo para passarem na rodada. E pela pequena janela, Hyun-Joo assiste impotente, enquanto Young-mi é eliminada. De coração partido, ela percebe que seu voto anterior para continuar os jogos levou à morte dessa garota gentil. Hyun-Joo grita com MD-Coin por tomar o lugar de Young-mi. Na rodada seguinte, Frontman prevê que o próximo número será 2. Ele raciocina que com apenas 126 jogadores restantes para 50 salas, as regras do jogo exigem menos salas do que grupos. Então o apresentador anuncia: 2. E Frontman agarra Young-bae e ambos correm em direção a uma sala. Já Thanos agarra seu capanga, deixando Min-soo para trás. E o caos começa, enquanto os pares lutam pelas salas limitadas. Jang-bae é derrubado por outro jogador, e Frontman corre de volta para ajudá-lo. E num movimento desesperado, Frontman arrasta um jogador para fora de uma sala, e libera espaço para ele e Jang-bae. E quando a porta fecha, Frontman percebe que há um jogador extra na sala. E para evitar falhar na rodada, ele quebra o pescoço do jogador sem piedade, deixando Jang-bae aterrorizado. O jogo termina e os jogadores retornam ao dormitório. E Thanos e seu capanga elogiam Min-soo por escolhê-los na última rodada. Então eles começam a pressioná-lo para votar pela continuação dos jogos, sugerindo que jogue mais uma rodada para aumentar o prêmio. Enquanto isso, Myung-ji propõe a Jun-hee que eles comecem de novo quando saírem. Em vez de oferecer ajuda com a criança, ele sugere usar os ganhos para pagar suas dívidas. E garante que depois disso encontrará algo menos arriscado para investir. Observando a interação deles, Thanos e seu capanga percebem que há algo entre Myung-ji e Jun-hee, e ainda irritada por ter sido traída por sua equipe, a Xamã se aproxima deles e afirma ter amaldiçoado todos. Eu implorei para os deuses da terra e do céu darem um fim em todos vocês. Agora vocês vão cair mortos um de cada vez. Ninguém vai conseguir sair desse lugar com vida. Vocês vão morrer agonizando de dor. Enquanto isso, a equipe de Gi-hun discute suas chances de vencer a próxima votação. E Gi-hun sugere tentar persuadir algumas pessoas a mudarem de ideia. Mas Frontman avisa que é muito perigoso, explicando que alguns deles estão dispostos a fazer qualquer coisa por dinheiro. A sugestão enfurece Gi-hun e os dois começam a discutir. Porém, eles são interrompidos quando guardas entram no dormitório, anunciando o total atualizado do prêmio. A equipe de Gi-hun especula que o valor pode ser suficiente para convencer alguns jogadores a mudarem seus votos. Enquanto isso, o esquadrão de busca lança um drone para acelerar a procura. Já o capitão, não familiarizado com a tecnologia, fica fascinado pela máquina e bombardeia a equipe com perguntas. Então o drone avista uma escotilha em uma das ilhas, e a equipe decide pousar para investigar. De volta ao dormitório, o processo de votação começa, com Gi-hun dando seu primeiro voto. E para a surpresa de todos, alguns dos jogadores mudam de ideia e apertam o X. Já Thanos e seu capanga pressionam Min-soo novamente. Jogador 125. Vai lá, volta direito. E apesar da intimação deles, Min-soo vota para encerrar os jogos. E Jang-bae fica inquieto, temendo que Frontman possa votar para continuar. Ele está prestes a revelar a Gi-hun o que aconteceu no último jogo, onde Frontman matou outro jogador para garantir a vitória. No entanto, Frontman vota para encerrar os jogos, fazendo os votos se dividirem igualmente. O guarda anuncia que, de acordo com as regras, os jogadores devem votar novamente na manhã seguinte. Em outro lugar, o esquadrão de busca pousa na ilha e se aproxima da escotilha. 2 mercenários a abrem, desencadeando uma explosão. A equipe se assusta, exceto o capitão, que permanece impassível. Um mercenário é morto na explosão enquanto o outro sofre ferimentos leves. Já o capitão sugere recuar para o continente, mas o comandante do esquadrão insiste em continuar a missão. O Usopp aponta que os organizadores do jogo parecem estar antecipando seus movimentos, colocando armadilhas ao longo do caminho. Ele não vai conseguir descansar em paz enquanto a gente não achar esses desgraçados. Vamos mudar a frequência dos nossos rádios uma vez por dia e vamos parar de usar o celular. De volta ao dormitório, os jogadores recebem um jantar. E como na temporada anterior, eles recebem bebidas e garrafas de vidro antes da inevitável briga. Gi-hun tenta perguntar a Jang-bae sobre o que ele ia revelar sobre Frontman, mas Jang-bae evita a conversa. O dormitório se divide em 2 facções: os que querem continuar
continuar, com a letra O no peito, e os que não querem continuar, com a letra X no peito. Young-sik convida alguns Os para se juntarem ao lado deles, oferecendo uma refeição deliciosa após o fim do jogo. E em resposta, os Os zombam do X, chamando-os de galinhas, que enfurece Daiho. E em retaliação, Daiho mostra sua tatuagem de fuzileiro, mas os Os apenas riem, acusando de ser um fuzileiro falso, e as tensões aumentam enquanto as duas gangues se alinham uma contra a outra. Já Gi-han percebe que os organizadores estão orquestrando um massacre, assim como na temporada anterior. Ele nota um garfo em sua refeição e percebe que isso poderia ser usado como uma arma. Enquanto isso, no banheiro, Thanos e seu capanga tentam encurralar Minsu para pressioná-lo sobre o próximo voto. Minsu se tranca, tremendo de medo, e Thanos tenta convencê-lo, alegando que é o destino deles apertar o O para continuar. E Myung-ji intervém, declarando injusto forçar os jogadores a mudarem de ideia. Ele grita para todo o banheiro, expondo Thanos e seu capanga por ameaçarem um ex-membro da gangue. E enfurecido, Thanos reúne sua gangue de O para uma briga. Thanos e seu capanga provocam Myung-ji com comentários grosseiros sobre sua namorada grávida, levando ao limite. E uma briga começa, e Thanos derruba Myung-ji no chão e o estrangula. E num movimento desesperado, Myung-ji fura Thanos na garganta com seu garfo. Horrorizado, Myung-ji rasteja para uma cabine, tremendo ao perceber que acabou de matar um homem. E durante a briga, o capanga de Thanos pega a cruz contendo as pedras do infinito, e então mata um dos membros da gangue X. E fora do banheiro, guardas armados esperam ansiosamente, sem nenhum tipo de intervenção. Os jogadores eliminados são 230, 268, 299, 331 e 401. Esses jogadores foram eliminados. Já no dormitório, o apresentador começa a anunciar os números dos jogadores eliminados no banheiro, e assim adiciona o dinheiro correspondente ao cofrinho. Os jogadores no dormitório ficam chocados, sem saber o que isso significa. Já Gi-han e Frontman imediatamente percebem o que acabou de acontecer, e momentos depois, os jogadores sobreviventes do banheiro voltam correndo para o dormitório. O capanga de Thanos diz a seus colegas que a Gangue X iniciou o ataque contra eles. Então as duas facções começam a discutir sobre quem começou a briga. E o jogador número 100 propõe recontar os jogadores restantes para determinar qual equipe tem vantagem na votação. E após a recontagem, descobrimos que a gangue de Os perdeu mais membros durante a briga. A gangue X celebra sua nova vantagem, mas Gi-han fica inquieto, percebendo que o massacre ocorrerá quando as luzes se apagarem. Enquanto isso, no barco, o operador do drone sente náuseas e sai para se aliviar. Enquanto está do lado de fora, ele nota uma luz emanando da cabine onde estão os equipamentos deles. E ao se aproximar, ele pega o capitão adulterando o drone. Qual é a sua, hein? E percebendo que ele foi pego em flagrante, o capitão esfaqueia o operador do drone e o joga no mar. Ouvindo o barulho, o Usok sai para verificar, mas o capitão explica calmamente que também ouviu um ruído, porém não encontrou nada suspeito. E desviando a suspeita com sucesso, o capitão convence o Usok a voltar a dormir. De volta à ilha, com Noyul não intervindo mais, a operação de contrabando de órgãos prossegue sem interrupções. O oficial ordena que seus capangas mantenham Noyul sob vigilância rigorosa. Ele então entra no centro de controle e ordena que os guardas se preparem para o jogo especial planejado para a noite. E no dormitório, Gi-han se reúne com seu grupo. Ele os avisa que a gangue de Os atacará assim que as luzes se apagarem. Frontman sugere que ataquem primeiro, mas Gi-han se recusa a seguir as regras desse banho de sangue. Em vez disso, ele propõe um plano diferente: atacar e chegar ao Frontman, que na verdade está bem na sua frente. Então Gi-han elabora uma estratégia para roubar as armas dos guardas e revidar. Seu plano envolve se esconder debaixo das camas durante o caos entre as duas facções, prontos para sacrificar outros jogadores para alcançar seu objetivo. E Frontman percebe uma mudança significativa no caráter de Gi-han, notando que o homem antes era cheio de princípios, porém agora parece disposto a passar por cima dos outros para garantir o sucesso de sua missão. Lutando para esconder sua satisfação, Frontman percebe que Gi-han está começando a mudar. E 5 minutos antes de as luzes se apagarem, o capanga de Thanos engole algumas de suas pedras do infinito, preparando-se para a briga iminente. Jung-hee implora Myung-ji para se esconder em algum lugar seguro quando a luta começar. Então as luzes se apagam e o grupo de Gi-han rasteja silenciosamente por debaixo das camas. Enquanto a gangue O lança um ataque contra a gangue X, o grupo de Gi-han espera pacientemente o caos diminuir.
Min-soo pega uma garrafa de vidro e sobe na cama mais alta, e de cima ele assiste horrorizado enquanto o capanga de Thanos tenta matar Sammy. Reunindo coragem, Min-soo joga a garrafa para ajudar sua amiga, porém erra, e paralisado ele só pode assistir enquanto Sammy é morta, e tentando cobrir os ouvidos para bloquear os gritos dela. Já em cima, o oficial ordena o fim do jogo, e os guardas invadem o dormitório para interromperem a briga. O grupo de Gi-hun sai debaixo das camas, fingindo estar morto, e quando os guardas começam a escanear os corpos, o grupo de Gi-hun os embosca, iniciando um tiroteio, e apesar do caos, o grupo elimina quase todos os guardas sem sofrer baixas, e então o oficial ordena que os guardas restantes recuem e selem a entrada. No entanto, um guarda fica preso, e os jogadores o tomam como refém. As tensões aumentam enquanto um membro do grupo de Gi-hun sugere executar a gangue Oh por suas ações. Yeon-ju ordena ao grupo que recolha as armas dos guardas caídos, e começa a atirar nas câmeras de vigilância. Já Gi-hun convoca quaisquer jogadores dispostos a se juntarem a ele para invadir o centro de controle. Pessoal, a gente vai subir até a sala da central, onde ficam os desgraçados que controlam esse jogo. A gente vai pegar as pessoas que prenderam a gente e acabar com esse jogo e fazer elas pagarem por tudo isso. Quem souber usar uma arma, pode vir pra cá. Yeon-ji está prestes a se juntar ao grupo, mas Jun-hee discretamente gesticula para ele ficar para trás. E mais 3 jogadores se voluntariam, mas Young-sik é impedido por sua mãe. E mudando os walkie-talkies para um novo canal, o grupo arma os recém-chegados. Yeon-ju percebe alguns jogadores lutando para manejar suas armas, e assume o comando para dar um tutorial rápido. O manejo desajeitado de Dai-ho com a arma revela sua inexperiência, confirmando que ele não é um fuzileiro de verdade como havia afirmado. Gi-hun ordena que o guarda refém remova sua máscara e exige que ele os leve ao centro de controle. O grupo começa sua missão e pelo interfone, o apresentador avisa os jogadores rebeldes para retornarem ao dormitório ou enfrentarem a eliminação. À medida que avançam, eles encontram reforços e um tiroteio começa. À direita! À direita! Se cobre! Agora! Vamos lá! E o grupo avança. O guarda-refém dá a Gi-hun sua máscara, explicando que é necessária para burlar o sistema de segurança do centro de controle. O guarda reconhece Frontman entre os rebeldes, mas antes que possa dizer algo, outro guarda o mata. E durante outro tiroteio, Dai-ho atira descontroladamente sem mirar, desperdiçando munição e provando ainda mais sua inexperiência. Enquanto o resto do grupo contém os guardas, Gi-hun e Jun-bai correm em direção ao centro de controle. Usando a máscara do guarda, Gi-hun ganha acesso a um corredor que leva ao destino deles. Eles encontram mais 2 guardas e eliminam rapidamente. E enquanto revistam os corpos, Gi-hun nota que os guardas têm uma munição extra nos bolsos. Já o oficial ordena que os guardas protejam a escadaria. E após um tiroteio prolongado, o grupo começa a ficar sem munição. Gi-hun e Jung-bai entram em contato por rádio com o resto da equipe, informando que os guardas têm munição extra nos bolsos e pedindo que a recolham. Já Frontman leva 2 jogadores e sai para ajudar Gi-hun e Jun-bai, enquanto Dai-ho se voluntaria para voltar ao dormitório e pegar munição dos guardas mortos. E sem balas, Gi-hun arrisca sua vida correndo na linha de fogo para coletar munição, enquanto Jun-bai dá a cobertura, e Gi-hun consegue pegar vários carregadores, e então recua para a posição deles. Enquanto isso, Dai-ho invade o dormitório, e com a ajuda de Young-sik, coleta a munição dos bolsos dos guardas. No entanto, ao sair, ele ouve os tiros à distância e congela de medo. Yeon-ju o chama pelo rádio, perguntando o que está errado e lembrando que eles estão sem munição. Incapaz de superar o medo, Dai-ho larga o walkie-talkie e recua para o dormitório. E Yeon-ju decide verificar como ele está. Enquanto isso, Frontman e 2 outros jogadores eventualmente encontram Gi-hun. Frontman diz a Gi-hun que tentará encontrar outro caminho para contornar os guardas, e Gi-hun entrega a ele seu último carregador. Embora relutante, Frontman aceita e avança. Ele consegue flanquear os guardas e ordena que os 2 jogadores com ele ataquem. E assim que estão prestes a eliminar os guardas, Frontman atira nos 2 pelas costas. O que aconteceu? Vocês tentaram atacar? Sinto muito, Tio. Mas acabou.
Eles pegaram a gente. Ele entra em contato com Gi-hun pelo rádio, afirmando falsamente que foram emboscados e falharam. E mudando para a frequência dos guardas, ele ordena que terminem com os rebeldes e segue para o centro de controle. Do outro lado, Hyun-joo invade o dormitório e encontra Dae-ho tremendo num canto. E sem hesitar, ela pega os carregadores que ele coletou e se prepara para voltar ao grupo. No entanto, mais guardas entram no dormitório. E enquanto Hyun-joo se prepara para abrir fogo, Gun-ja a impede. E de volta ao corredor, restam apenas 3 jogadores. E um, dominado pelo desespero, comete o impensável com sua última munição. Já os 2 restantes se rendem, mas os guardas eliminam um deles. E o único sobrevivente, o pai da menininha doente, é abordado por No-yul. Ela aponta a arma para o coração dele, mas após hesitar, atira num lugar menos letal. Já Gi-hun e Jun-bai também são forçados a se renderem. E o frontman se aproxima deles, agora usando seu uniforme cinza e máscara, zombando de Gi-hun. Achou divertido bancar o herói? Ele pergunta se ele gostou de brincar de herói, apontando a pistola para Gi-hun e dizendo friamente: Agora fica aí e assista às consequências da sua brincadeira. Frontman atira em Jun-bai, na frente de Gi-hun, e Gi-hun desaba em luto, gritando enquanto Frontman se afasta. Onde aqui finalizamos a 2ª temporada de Round 6. Se tu chegou até aqui e não deixou o like e não se inscreveu aí, cara, cuidado de noite, viu?